Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Estou trazendo aqui para vocês a prova de raciocínio lógico e matemática comentada que foi aplicada pela FunSaúde para nível superior, FunSaúde do Ceará, tá bom? Então vamos aqui fazer as questões e qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá? Então só lembrando, essa é nível superior e aí fica ligado, né, que logo em seguida aí eu vou estar postando também as outras provas que foram realizadas, beleza? Então olha só, a primeira questão diz o seguinte, a mediana dos 7 números 9, 2, 5, 3, 13, x, 5 é x. A média desses números, a média aritmética desses números é, tá? Então a média, quando ele fala aqui, é a média aritmética, tá bom? Olha só, quando a gente fala de mediana, né? A gente tem que colocar essa lista aqui em rol. Como assim, professor? O que é colocar em rol? Você pode colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Fica a seu critério, tá bom? Qualquer um dos dois funciona. Então, vamos colocar aqui em ordem crescente, olha só. Então, eu vou colocar aqui 7 espaços. Bem, como ele já falou, né, para a gente que a mediana é x e eu tenho 7 entradas, então quer dizer que na quarta entrada, que é a entrada do meio, é o valor x, certo? É a mediana. A mediana, quando eu tenho a quantidade ímpar, é justamente o termo do meio. Quando a gente tem uma quantidade par, aí a gente já faz a média aritmética dos termos centrais e essa que vai ser a nossa mediana, tá bom? Mas nesse caso aqui é apenas o termo central. Beleza, então agora ó, vamos preencher com o restante dos números em ordem crescente. Então aqui vai ficar 2, 3, 5. Aí, ó, observe que a gente tem 5 duas vezes, ó, aqui e aqui. Então aqui também vai ficar 5. 9 e 13. Pronto. Então isso está dizendo para a gente o seguinte, ó, como aqui e aqui tem 5, né? Isso aqui é uma ordem crescente e obrigatoriamente x tinha que estar aqui, né? Então é porque a nossa mediana também vale 5, certo? Então isso implica que x tem que ser 5. Pronto. Sabendo o valor de x, agora a gente vai saber a média aritmética, que é simplesmente somar todos esses valores e dividir por 7, que é justamente a quantidade de elementos. Então, a média aritmética vai ser igual a 2 mais 3 mais 5 mais 5 mais 5 mais 9 mais 13, tudo isso dividido por 7. Pronto, agora a gente faz a contazinha aqui, né? Agrupando, olha só. Aqui é 2 mais 3 dá 5. 5 mais 5 mais 5 dá 15. E 9 mais 13 vai dar 22. Então aqui eu tenho ó, 5 mais 15, 20. 20 mais 22 dá igual a 42 sobre 7, que dá igual a 6. Alternativa correta, item C. Vamos para a próxima. Então, aqui a segunda questão da prova, que era a de raciocínio lógico, que era a 12ª questão da prova, ela falava o seguinte, ó, considere um triângulo ABC, tá? Seja M o ponto médio do lado AC, tá? Então já vou desenhar aqui para ir adiantando, ó. Desenhar aqui o nosso triângulo ABC, tá? A, B, C. E aí ele fala, né, que M é o ponto médio. Então, vou desenhar aqui o M. Sejam P e Q os pontos que dividem o lado BC em 3 partes iguais, sendo P o mais próximo do B. Então, vou dividir aqui. Aqui seria o P e aqui o Q. Pronto, aí ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, a área do triângulo PQM, tá? Vamos formar aqui a área do triângulo PQM. Então, a área do triângulo PQM é igual a 4.
E aí, ó, ele pede a área desse quadrilátero aqui, ó, ABPM, que é esse de baixo aqui, ó. Tá vendo? Formado aqui. Pronto. Então é isso que ele pede aqui. Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer da seguinte maneira, observe só. A gente tem a informação, né, que esses três pedaços aqui são iguais, né, já que P e Q são colocados de modo que divida esse segmento em três pedaços iguais, e também a gente sabe que esses dois lados aqui são iguais, uma vez que M é o ponto médio entre A e C. Tá bom? Então essas são as hipóteses do nosso problema. Aí olha só. Bem, e a gente sabe que a área desse triângulo vermelho aqui ele é 4. Bem, a gente vai fazer da seguinte maneira. Ó. Vamos pegar um triângulo ligando aqui, ó, M, P, M, tá? Vou considerar esse triângulo aqui também, tá? Então, olha só. Primeiro eu vou olhar para esses dois triângulos de cima aqui, ó, para esse triângulo aqui e esse. Observe o seguinte, eles estão sobre uma mesma reta suporte, que é o segmento, né, que passa de C até B. E eles têm mesmo comprimento. E aí, o que é que a gente lembra? A gente lembra que a área de um triângulo, ela é o quê? É a base vezes a altura, tá bom? Então, olha só, como esses dois triângulos aqui, esse e esse, eles têm esse ponto aqui em comum, então eles vão ter a mesma altura. Professor, o que é a altura mesmo? Ó, imagine que você tem um triângulo. Assim, ó. Vou fazer até assim para ficar bem nítido, né? Então, só para vocês terem ideia. Quando eu falo de altura de um triângulo, eu falo com relação a algum lado. Então, por exemplo, eu pego o vértice do triângulo, e se eu estou olhando em relação a esse aqui, eu prolongo esse lado e desço uma perpendicular a ele. Ó. Então, isso aqui é a altura do triângulo com relação a esse lado. Tá bom? Então, só para ficar claro para vocês. Então, se eu girar aqui, ó, só para tentar facilitar para vocês, o que eu tenho é isso. Ó. Eu tenho essa situação. Aqui está o M. Estou só girando aqui para vocês. Aqui está o C, aqui está o Q e aqui está o P. Então, observe. Professor, a altura é MQ? Não, porque eu não sei que esse ângulo aqui é 90 graus, tá certo? Ó, eu não sei que aqui é 90 graus. Mas o que importa ó, é que a altura para ambos os triângulos ela é a mesma. E a gente sabe que essa base aqui também é igual. Então, como eles têm a mesma base e mesma altura, eles têm a mesma área. Ou seja, então a gente sabe também que a área desse triângulo aqui também vale 4, assim como a desse. Beleza? Então a área desse e desse vale 4. Bem, esse triângulo aqui que eu fiz, né? Liguei aqui ó, o M, agora o triângulo M, B, P. Tá certo? Esse triângulo aqui, o que é que acontece? Eu posso usar esse mesmo argumento, ó, porque eles têm ó, também mesma base e estão ligados a um mesmo ponto. Então eles também vão ter a mesma altura, tá certo? Então, da mesma maneira, eu tenho que esse triângulo aqui mede 4, tá certo? A área dele. Pronto. E agora, professor, como é que a gente finaliza? Bem, olha só. A gente quer saber agora, né? Para a gente poder saber a área que a gente está interessado, está faltando a gente saber desse pedaço aqui, né? Ó, que aqui a gente já sabe que vale 4. Aí eu quero que vocês observem agora os seguintes triângulos. Ó. Observem agora os triângulos M, B, A. Esse aqui, ó. M, B, A. Tá? Observe esse triângulo. E observe o triângulo M, B, C. Tá? Por quê? Por quê, professor?
Pelo seguinte, ó, observe que ambos têm o quê, ó? Tem mesma base, ó. Tô com a mesma base aqui. E eu estou considerando aqui, ó, a mesma altura, o mesmo ponto B, né? Então, quando eu traçar a perpendicular com relação a esse lado aqui, vai coincidir para ambos os triângulos. Então, está dizendo para a gente que a área, ó, desse triângulozinho aqui que está faltando, que está em verde, ele é exatamente igual à área, né, desse outro triângulo aqui, o MBC, que é justamente a soma, ó, 4 mais 4 mais 4. Tá certo? Então, a área desse triângulo aqui, MBC, a gente já viu que é 12. E acabei de, né, justificar para vocês que a área dessa parte verdinha que está faltando aqui também é 12. Tá bom? Pronto. Então, como a gente está interessado nesse pedaço aqui, ó, no quadrilátero irregular, né, ó, esse aqui, ó, que eu estou riscando de vermelho agora. Aqui é 12 e aqui é 4. Então, a área que a gente está procurando é 12 mais 4, que é igual a 16. Tá bom? Então, a alternativa correta, item C. Bem, a 13ª questão, né, ela fala o seguinte, ó, seja n a quantidade de números inteiros pares de dois algarismos, tais que o algarismo das dezenas é maior do que o algarismo das unidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, né, a gente quer um número inteiro, né, com dois algarismos, e a gente quer que esse número seja par. Então, para que ele seja par, né, ele pode terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Não é isso? Bem, e aí observe, ele diz, né, que o algarismo das dezenas tem que ser maior, né, do que o das unidades. Então, esse número que está aqui tem que ser maior do que o que está aqui. Bem, a gente sabe que nós temos 10 algarismos, né, que é de 0 a 9. Então, os algarismos que são maiores do que 0 é justamente 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 9, que vai dar no total de 9 possibilidades. Tá bom? Então, nesse caso aqui a gente tem 9. Já quando o número par terminar em 2, né, no caso a gente está diminuindo duas possibilidades do que a gente já tinha, então aqui vai cair para 7 possibilidades. Na dúvida você conta, tá certo? Mas a gente vai ter 7 possibilidades. Quando a gente aumentou para 4, eu estou tirando mais duas possibilidades. Então, aqui eu vou cair para 5 possibilidades. Quando for o 6, eu vou cair para 3 possibilidades, né, que é justamente o 7, o 8 e o 9. E quando terminar em 8, eu vou ter apenas uma possibilidade, que é justamente quando for o 9 aqui, né? Bem, então quantas possibilidades a gente tem? É só somar. Então, 9 mais 7 vai dar 16. 5 com 3 dá 8, mais 1, 9. Então, esse mais esse dá 9. E aí, 16 mais 9 vai dar 25 possibilidades. Alternativa correta, item D. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, pessoal, se você está gostando aí, né, da resolução, né, desse material que eu estou fornecendo aqui para vocês, agradeço muito caso você ainda não seja inscrito, se inscrever aí no canal, pois isso ajuda a divulgar o nosso canal, assim como se você puder aí deixar um like e divulgar aí com seus amigos. Serei muito grato e essa gratidão será, né, retribuída justamente em mais trabalho, trazendo aqui mais material para que você possa se preparar cada vez mais e cada vez melhor e possa aí conseguir sua aprovação, né, no tão sonhado concurso público. Tá? Então vamos aqui para a 14ª questão. Essa 14ª questão, ela já caiu inclusive parecida na prova da Imbel, tá? Então, que também foi aplicada pela banca FGV. Então, por isso que é importantíssimo você, né, que vai fazer algum outro concurso aí da banca FGV, tá olhando aí as provas anteriores. E olha que coisa legal. No nosso canal a gente já tem uma playlist, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, com várias provas da Imbel, né, respondidas aí para vocês. Inclusive, né, tô aí ainda fazendo mais soluções. E caso tenha alguma questão que você quer em particular, pode mandar para mim que eu terei o maior prazer, alguma prova, né? Terei o maior prazer em gravar, beleza? Vamos lá. Ó.
A área de um retângulo aumentou 20% e sua base diminuiu 20%. Em relação à altura do retângulo original, a altura atual é... Olha, nesse tipo de exercício que ele só vai dando uma porcentagem ou uma fração, não diz nenhum valor, você pode atribuir esses valores, tá certo? E aí você atribui da forma que fique mais simples de você fazer o cálculo. Olha só. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o retângulo original e eu vou dizer que a base dele era 100, tá? E que a altura dele era 1000, tá bom? Só para facilitar aqui meus cálculos. Aí olha só, você pode colocar qualquer valor, pode botar 10 aqui, pode botar 100, tá bom? Olha, então aí eu vou fazer o seguinte. Bem, ele está dizendo que a área de um retângulo aumentou em 20%. Então, como era a área aqui com essas medidas que eu coloquei? Bem, é base vezes a altura, né? Então ficaria, basta a gente colocar aqui os 5 zeros, né? Então a área anterior era 2, 3, 4, 5. Né? Era 100 mil, beleza? Então essa aqui era a área anterior. Aí ele falou que a área aumentou 20%. Então, quanto é 20% de 100 mil? Ou seja, 20% de 100 mil. A gente já viu que esse dia aqui ele vira uma multiplicação, né? E 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então aqui vai dar o quê? Eu vou cancelar um zero daqui com um zero daqui e outro zero daqui. Então vai ficar 2 vezes 10 mil, que vai dar igual a 20 mil. Tá bom? Pronto. Então, ó, quer dizer que a área aumentou 20 mil. Então, a área do novo retângulo, né, é 100 mil mais 20 mil, ou seja, 120 mil. Tá bom? Então, essa é a área do novo retângulo, porque ele aumentou em 20%. Aí ele falou que a base diminuiu em 20%. Bem, como a base aqui eu coloquei 100, 20% de 100 é 20, né? Então, se ela diminuiu 20%, é porque agora, no novo retângulo, né, essa base agora passou a ser 80, tá bom? Professor, e a altura? Bem, a altura é justamente o que a gente precisa saber, né, para poder fazer justamente a relação do que aconteceu, né, que é o que está perguntando aqui. Mas olha, bem, a gente sabe que a área nova é justamente base vezes altura, ou seja, 80 vezes H tem que dar 120 mil. Tá bom? Então posso cortar um zero daqui com um zero daqui e eu vou passar o 8 dividindo. Então vai ficar, ó, 120, no caso agora não é mais 120 mil, né? Porque eu já simplifiquei, e vai ficar 12 mil dividido por 8. Tá bom? Então vamos fazer essa continha aqui do lado, ó. 120, na verdade 12 mil dividido por 8. Vai dar 1, né? 1 vezes 8, 8. Sobra 4. Baixa um zero, dá 5. E aqui coloco os dois zeros, né? Então deu 1.500, ou seja, essa altura aqui passou a ser 1.500. Então, ó, como a altura anterior era 1.000, eu aumentei o quê? Justamente 500, que é 50% de 1.000. Beleza? Ou então você pode fazer a diferença aqui também, né? 1.500 menos 500 e ver que isso foi, né, 500. E aí fazer 500 dividido por 1.000. Então, como eu quero deixar em porcentagem, né? Eu deixo no denominador 100. Então, aqui eu tenho 50% a mais, né? Então, alternativa correta. Item D de Deus. Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, a próxima questão aqui é uma questão de probabilidade. E olha, toma muito cuidado nessas questões de probabilidade. Inclusive, eu indico que na maioria das vezes, você fazendo o complementar do que é pedido acaba saindo muito mais fácil. Olha só. Em uma caixa, há 7 fichas numeradas com 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.
retire-se aleatoriamente uma ficha da caixa. Anote-se o número e a mesma é, então, realocada na caixa. A seguir, retire-se também aleatoriamente uma ficha da caixa e anote-se o número. A probabilidade de o produto dos dois números sorteados ser par é... Bem, então a gente quer a probabilidade, né, de quando eu puxar dois números dentre esses, e aí no caso eu coloco lá de volta quando eu sorteio a primeira vez. Eu quero saber a probabilidade desse produto, né, entre esses dois números aqui, dar um número par. Bem, para que eu tenha, né, um número par, eu tenho que sortear pelo menos, né, em uma das puxadas tem que ser um número par, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Para que eu tenha um número ímpar, né, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que sempre puxar um número ímpar. Então, sempre que eu multiplicar dois números ímpares, sempre vai dar um número ímpar, beleza? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a probabilidade do produto não dar um número par, tá certo? Eu vou sortear lá e eu quero saber a probabilidade de não dar número par o produto. Então, olha só. Então, para essa primeira puxada, quantas possibilidades eu tenho? Bem, eu tenho o 1, o 3, o 7 e o 9, ou seja, são 4 possibilidades dentre 7. E como é uma coisa combinada, né, a gente coloca aqui vezes, e novamente eu tenho 4 entre 7. Então eu tenho 16 de 49 possibilidades de que o produto entre esses dois números seja ímpar, mas a gente quer que seja par. Aí basta a gente pegar o complementar, ou seja, 1 menos 16 sobre 49. Por que 1, professor? Porque 1 é o total, né? É 100%. E aí o que é que acontece? Basta a gente colocar, ó, 1 é a mesma coisa, eu tenho que deixar no mesmo denominador. É 49 sobre 49, tá? Então eu posso colocar assim, para facilitar. Menos 16 sobre 49. Pronto, conserva o denominador e subtrai. Quando você fizer 49 menos 16, né, você vai encontrar 33, que são as possibilidades de que quando você sortear, o produto seja o número par. Então, a alternativa correta, item A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Só um detalhe, antes de ir para a próxima questão, né, cuidado, né, porque justamente se você fosse fazer para ser par, você poderia ser levado, né, ao erro, achando que seria o seguinte, eu tenho que tirar das duas pelo menos um número par. E na outra pode ser qualquer número. Então você poderia colocar 7 sobre 7, né, vezes 3 sobre 7, né, que daria 21. Quer dizer, você pode até simplificar aqui, né, daria 3 sétimos, tá bom? Então, você marcaria a letra E, beleza? Então toma cuidado, ó. Tá vendo? Um raciocínio desse aqui estaria errado, porque quando você faz dessa maneira, você não está considerando as puxadas invertidas, né? E aí você teria que eliminar também os repetidos. Então, realmente ficaria mais complicado sem ser usando o complementar, tá bom? Então, nesse tipo de exercício, quase sempre o complementar sai bem mais fácil, tá bom? Então vamos aqui para a próxima. Então a próxima questão, né, a questão de lógica, né, proposicional, ela fala o seguinte: se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa, né? Então, se a gente chamar aqui de proposição P, proposição Q e proposição R, né? O que a gente tem aqui é que P implica em Q ou R, tá? Pronto, aí ele pede uma sentença que é logicamente equivalente a essa dada. Bem, existem duas possibilidades, né? A gente pode pegar a contrapositiva, né? Isso é logicamente equivalente a não Q ou R implica não P, né? E aí, abrindo isso aqui, a gente fica com não Q, né? Negação do Q é não Q, negação do ou é I, não R, implicando em não P. Tá certo? Então, olha só,
Aí aqui ficaria o seguinte, né? Ó. Se negando o quê? Vai ser o quê? Se a cobra morde e não é venenosa, né? Que é a negação de R, então a cobra não é verde. Né? Se a gente for olhar justamente aqui o que tem na letra A, tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra A. Só, né, já tive um cuidado aqui para observar, como eu falei, tinha duas possibilidades. Por quê? Porque P implica que também é logicamente equivalente a não P ou Q ou R, tá certo? Então, já olhei aqui nas alternativas, não tem nenhuma que seja igual a essa daqui. Então, realmente a questão está ok. Alternativa correta, item A. Vamos para a próxima. Então, a próxima questão aqui, né, pede para a gente considerar a sentença. Ó, todo urso branco é amigo da onça. A negação lógica dessa sentença é, bem, como a gente quer negar o todo, né, que é um conectivo universal, então a gente tem que dizer que algum, ou existe pelo menos um, né, que urso branco que não é amigo da onça. Então, para negar isso aqui, a gente vai procurar ó, algum urso branco não é amigo da onça. Beleza, essa aqui mesmo, alternativa correta, item B. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, então a próxima questão aqui diz o seguinte, ó, Ulisses escreveu todos os números pares positivos de 2 até 2022. Depois, ele pintou de azul todos os números que também eram múltiplos de 3 e pintou de amarelo os demais. Bem, então vamos descobrir aqui quantos ele pintou, né, de azul, que foram os pares que também eram múltiplos de 3. Após isso, olhar quantos são os pares no total e tirar esses que foram pintados de azul, tá bom? Então essa é a estratégia. Professor, e como é que eu acho os números que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Bem, já que eles são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo, na verdade o que a gente está atrás são dos números que são múltiplos de 6. Tá? Então o que a gente vai fazer é pegar ó, 2022 e dividir por 6. Então fazendo essa divisão aqui, né, ó, 20 vai dar 3, 3 vezes 6, 18, sobra 2, baixo o 2 aqui, continua dando 3, 18 novamente, agora sobra 4, baixando 2, 42, dá 7. Né? Então, 333 são os números pares que também são múltiplos de 3. Então, esses aqui foram pintados ó, de azul. E quantos números pares eu tenho? Bem, basta dividir 2022 por 2, tá bom? Então, 2022 dividido por 2 dá 1, né? Sobra 0, esse 0 vem para cá. E baixa 2, dá 1, 0, baixa 2, dá 1 novamente. Pronto, então na verdade dá 1011, né? Esse aqui é o total de números pares entre 2 e 2022. Pronto, como 337 são azuis, para saber os amarelos, basta fazer, né, aqui 1011 menos 337. Então dá 4, vem 1 aqui, 4 para 11, 7. Vem 1 para cá, 4 para 10, 6 e 1, 0. Então, 674, alternativa correta. Item E. Vamos para a próxima questão. Então, a penúltima questão aqui é uma questão de porcentagem, né? Eu falava o seguinte, ó. Em uma caixa há peças de várias cores e formatos. Há 140 peças azuis e 80 peças triangulares. Só que 70% das peças triangulares também são azuis. Aí ele pergunta a porcentagem das peças azuis que também são triangulares. Tá bom? Bem, então para saber isso, ó, primeiro a gente tem que saber, né, quantas peças, né, que são triangulares também são azuis. Então 70% das peças triangulares, ou seja, 70 sobre 100 de 80, né? Ou seja, vezes 80. Simplifica aqui 0 com 0, 7 vezes 8 dá igual a 56. Então, isso está dizendo para a gente que 56 peças
que são triangulares são azuis, né? Pronto. Então, sabendo disso, agora a gente consegue fazer a porcentagem, né, das peças azuis que também são triangulares. Então, basta a gente pegar agora, ó, 56 e dividir por 140, que é o total de peças, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa divisão, né, ó, 56 por 140. Não consigo dividir, eu coloco 0 aqui e vírgula aqui. Então, 560 dividido por 140 vai dar 4. Então, que dá 0, ou seja, 0,4, que é a mesma coisa que 4. 40 sobre 100, né, que é a mesma coisa que 40%. Beleza? Alternativa correta, item C. Vamos aqui para a última. Então, aqui a última questão, né, a questão de desconto. Fala o seguinte, ó, Alfredo comprou em uma promoção com 15% de desconto um celular e pagou 1.360. Nessa compra, Alfredo economizou. Então, a gente quer saber quanto é que foi o desconto, ou seja, quanto é o valor que Alfredo tinha antes, né? E aí a gente faz a diferença do quanto ele pagou para poder saber. Olha só, se ele teve 15% de desconto, quer dizer que esse valor aqui, ó, que ele pagou, foi equivalente a 85% do valor total que era o celular, né? Basta a gente subtrair os 15% de desconto. Então, o que a gente tem é o seguinte, que 85%, que é a mesma coisa que 85 sobre 100 do total, né, do valor total, que a gente não sabe, então eu vou colocar x. Isso aqui é 1.360. Então, vou fazer aqui, vou passar o 100 multiplicando, né, e 85 dividindo, então vai ficar, ó, 1.360, acrescenta dos dois zeros, dividido por 85. Então, vamos fazer aqui esse cálculo, né, ó, 136.000 dividido por 85. Né? Então, pegando aqui, vai dar por 1. Então, 85 menos 5 para 6 dá 1. 8 para 13 vai dar 5. Vem 1 para cá, dá 0. Né? Baixa o 0 agora. Então, fica 510 dividido por 85. Então, se a gente ver aqui, né? 6 vezes 8 é 48. Né? Então, daria 480, se fosse 80. 6 vezes 5 dá 30. Então, vai dar justamente 510. Então, é por 6. Então, aqui vai dar 510. Sobra 0. E esses dois zeros que sobraram para cá, a gente manda para cá. Então, quer dizer que o valor original do celular era 1.600. Então, quanto é que ele teve de desconto? Basta a gente fazer, né? 1.600 menos 1.360. 0, 4. Vem 1 para cá. 2, 0. Então, o valor do desconto foi de R$ 240. Alternativa correta, item B. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em tirar. Tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.